Boa tarde a todos, meu nome é Vitor, eu trabalho na Biblioteca Santa Mônica, aqui da UFO. Sou mestre em Linguística, tenho também especialização em Estudos Linguísticos e Literários. Eu sou um filho da UFO, na verdade, né? Fiz a minha primeira graduação na UFO, depois de um tempo passei no concurso da UFO, sou servidor público também, e aí continuei estudando, aí fiz mais 2 graduações e um mestrado, tudo dentro da UFO. Então, estou em casa, na UFO. Sou homem branco, uso óculos, tenho cabelos castanhos curtos, olhos castanhos também, estou vestindo uma camiseta simples cinza, e estou usando um headphone também para me ajudar a conversar com vocês. Assim, não sei quem de vocês esteve presente nas outras 2 capacitações do dia de hoje, então vou seguir o mesmo protocolo dos apresentadores. Aquele que se sentir à vontade, quiser abrir o microfone para fazer alguma interpelação, fique à vontade. Eu estou com o chat aqui do lado, de vez em quando vou olhando, mas podem escrever ali ou abrir o microfone mesmo. Ok? Então, vou iniciar aqui o compartilhamento de tela. Qualquer problema no compartilhamento, por favor, me avise. Então, vamos lá. Hoje a gente vai, nesse momento, minha proposta com vocês é fazer uma demonstração do gerenciador bibliográfico Mendeley. Acredito que todos já conheçam, quem não conheça, acredito que vai se apaixonar por essa ferramenta, ela é bastante prática, bastante útil, e é uma das ferramentas para gestão bibliográfica que a gente disponibiliza aqui nas bibliotecas UFO. Existem várias dessas ferramentas, então aqui nas bibliotecas UFO a gente trabalha especificamente com o Mendeley, Zotero e o EndNote Web, que são 3 ferramentas disponíveis gratuitamente para acesso. Então esse é um dos motivos que a gente opta por esses gerenciadores. Fiz aqui uma listinha de algumas observações. Qualquer gerenciador bibliográfico que a gente vá usar, nós vamos ter sempre essas vantagens aqui que eu listei. Então, com todas elas a gente vai conseguir fazer, elas vão trabalhar conosco em 2 momentos da nossa produção acadêmica. No momento de compilação das fontes, na hora de a gente fazer o levantamento bibliográfico, e depois, ou paralelamente, na hora de aplicar todos os metadados que a gente levantou no nosso trabalho acadêmico. Então, a gente trabalha, os gerenciadores trabalham com a gente, tanto na parte de compilação quanto de aplicação dos dados levantados. Destaco aqui a citação com a respectiva referência. Essa, para mim, é a principal vantagem de se usar um gerenciador bibliográfico. Vocês vão ver que, ou quem já conhece, já deve ter percebido que o Mendeley, o Zotero, o EndNote, eles têm alguns probleminhas em relação à BNT, por exemplo, mas por mais que tenham esses problemas, ainda assim, o fato de a gente não esquecer de colocar a devida referência lá no final do documento, em relação à citação que a gente colocou no corpo do texto, já valeu o uso da ferramenta. Mas não é só isso. Os benefícios também incluem a gestão automática de citações e referências. Então, aquela questão de ordenação alfabética ou numérica, dependendo do sistema que a gente escolher. No caso da BNT, a gente tem a opção numérica ou alfabética. O desempate, eu estou chamando de desempate aqui de obras, quando a gente vai citar 2 obras do mesmo autor no mesmo ano. A gente precisa determinar, a gente tem que criar um diferencial ali, senão a citação vai ficar igual nos documentos diferentes. Então, a gente precisa estabelecer um critério. Pela BNT, a gente vai colocar uma letrinha A, B, C, logo depois do ano. Então, isso a ferramenta faz para a gente. A gente vai ter que se preocupar com isso. A gente também ganha em padronização de citações e referências. Todas as citações vão sair com a devida pontuação, uma vírgula entre o nome dos autores e o ano,
um pontinho depois da letrinha P para indicar a página. Então, eu vou ter sempre esse mesmo padrão nas citações e o mesmo vale para as referências. A ordem dos elementos, o destaque, se vai ser no título, se vai ser no título do documento ou no título do periódico, por exemplo. A gente também ganha consistência na apresentação dos dados. Então, a apresentação e a recuperação, principalmente, do nome dos autores, de cidades, de editores. Então, eu não preciso digitar, se eu vou ter vários documentos, por exemplo, publicados pela Edufo, eu não preciso digitar Edufo toda vez. Eu não preciso digitar Uberlândia toda vez que eu for citar um documento, ou que eu for cadastrar, né? Fazer o levantamento das fontes. Porque a ferramenta já vai sugerindo a partir da alimentação que a gente faz nela. A gente também ganha na facilidade da coleta dos dados bibliográficos. Então, sem usar um gerenciador, a gente tem que fazer manualmente toda a coleta dos metadados, escrever o autor, o título, o ano de publicação. Essas ferramentas têm facilidades, têm complementos que vão diretamente no navegador e já coletam os metadados para a gente. Então, a gente não precisa digitar nada. No máximo, um clique ou dois do mouse para copiar e colar o DOI no devido campo ali dentro do Mendeley e ele já recupera os metadados para a gente. Além disso, a gente também consegue atualizar instantaneamente as citações e as referências, seja para correção de dados. A gente citou várias vezes o Freire 2020 e de repente descobre que não era 2020, era 2019. Se eu tiver feito essa citação manual, eu vou ter que alterar em cada uma das citações manualmente, mais a referência. Com os gerenciadores, eu vou lá no gerenciador, corrijo a data e ele aplica automaticamente a todas as citações e a referência daquele documento. E também consigo mudar o estilo bibliográfico. Estou digitando meu trabalho em ABNT e dali eu vou derivar um artigo para publicar numa revista que só publica em APA 7ª edição. Se fosse fazer manualmente, eu teria que alterar todas as citações e referências manualmente. Com um gerenciador, 1, 2, 3 cliques do mouse, eu troco todas as citações de ABNT para APA, ou de APA para Vancouver, para I3E. Então, são dezenas de milhares de estilos bibliográficos disponíveis nessas ferramentas. E eu sempre recomendo, vai publicar um artigo, verifica se a revista tem o estilo bibliográfico já cadastrado lá no Mendeley ou no Zotero. Normalmente tem, então você já vai usando o próprio estilo da revista. Então, essas são algumas vantagens, vale para qualquer gerenciador. O Mendeley, especificamente, ele foi desenvolvido por doutorandos na Inglaterra em 2007. Posteriormente, ele foi comprado, né, foi adquirido pela Elsevier em 2013. Até então, ele era código aberto. A partir da compra pela Elsevier, passou a ser software proprietário. Ele passou por uma reformulação, deixa eu corrigir aqui, com licença, passou por uma reformulação da interface, né, depois que foi adquirido pela Elsevier. Antes ele se chamava Mendeley Desktop, agora ele se chama Mendeley Reference Manager. Faço questão de chamar a atenção para o nome aqui, porque o Mendeley Desktop a gente ainda consegue encontrar para baixar. Ele não está mais disponível na página oficial do Mendeley, mas a gente consegue encontrar para baixar. Só que ele está extremamente desatualizado. Okay? Então, não recomendo o uso dessa versão desktop. Com essa reformulação de interface, ele ficou mais leve, mais intuitivo e hoje ele é com a intenção de ser, né, uma solução web, uma web-based solution. Então, para que a gente consiga ter flexibilidade no uso do Mendeley sem depender de nenhum computador, sem depender de ter um aplicativo instalado. E a título de curiosidade, Mendeley é uma homenagem ao biólogo austríaco Mendel, né, no sentido de que o Mendel é aquele das ervilhas, se não me engano, né? Trabalhou com genética. Então, o Mendeley como uma ferramenta para rastrear e avaliar a variação, entre aspas, genéticas das pesquisas acadêmicas. E também em homenagem ao químico russo Mendeleev, que foi o criador da tabela periódica. Então, o Mendeley como uma tabela periódica para organizar o conhecimento e, dessa forma, prever ou descobrir novos elementos, novas pesquisas a partir daqueles dados já consolidados.
Inicialmente, o nome de trabalho do aplicativo era para ser Literácula, né? Uma mistura de literatura com Drácula. Né? Aí, nesse sentido, ele seria um sugador de metadados. Cravaria os dentes, os dentes na produção acadêmica e conseguiria extrair os metadados. Felizmente, eles desistiram dessa ideia. Né? O Mendeley ficou bem melhor do que Literácula. Literácula está à disposição. Quem tiver, fica aí também uma sugestão de projeto para doutorado, desenvolver um software gerenciador bibliográfico que consiga dar conta da ABNT. Né? Isso a gente ainda não tem. A gente tem o MORE, que é um gerador bibliográfico, um mecanismo online de referência, que foi desenvolvido pela Federal de Santa Catarina. É ótimo, quase perfeito, na verdade, né? Para um gerador ele é perfeito. O problema é que ele não gerencia depois de criar as referências e as citações. Aí é tudo manual, é tudo por conta do utilizador. Listo aqui alguns prós do Mendeley. Então, ele tem uma interface leve e intuitiva, disponibiliza 2 GB de armazenamento pessoal, isso é muita coisa, é muito espaço, mais 100 MB para compartilhamento de grupo. Além disso, hoje é o único gerenciador bibliográfico que dá conta de reproduzir uma citação parentética e uma citação narrativa. Parentética todos os gerenciadores fazem, que é essa em que o nome fica dentro, o nome dos autores, fica dentro dos parênteses. Loren Y, Palma, 2020. Isso todos os gerenciadores fazem. Os geradores também. Agora, somente o Mendeley faz a citação narrativa, aquela em que o nome dos autores fica do lado de fora dos parênteses e compõe a frase, compõe a oração. Então, segundo Palma, eu estou usando o nome do autor para redigir o meu parágrafo. Ele entra ali, inclusive, se tiver mais de um autor, nesse tipo de citação, o verbo tem que ficar no plural, né? Palma e Moura dizem que. Então, o nome dos autores passa a compor a narrativa ali da sentença. E, nesse sentido, ele também dispensa aplicativos desktop. Então, eu consigo trabalhar com o Mendeley e o Word online, ambos online. Eu não preciso estar no meu computador, não preciso estar no meu desktop para trabalhar. Eu posso trabalhar, tem a versão desktop, mas eu posso trabalhar completamente online. Então, eu fico mais livre nesse sentido. No entanto, o Mendeley não tem tradução para o português, a interface está toda em inglês. A gente vai ter que fazer as pazes um pouquinho com o inglês nesse sentido, pelo menos para conseguir identificar os campos principais na hora de preencher os metadados. Ele tem integração apenas com o Word, e tem que ser o Word 2016 ou 3005 no momento, que são as únicas versões do Word que trabalham com suplementos. Como a gente vai ver, o suplemento é necessário para a gente conseguir trabalhar com o Mendeley. Alguém levantou a mão? Deixa eu verificar aqui. Priscila Arantes? A Priscila, Vitor, que levantou. Oi. Priscila, sim. Oi, boa tarde. Diga. É que eu não sei se você está passando slide, aqui para mim está bloqueado na primeira página, na página de abertura do Mendeley. Certo. Não, na verdade, não estou passando nenhum slide, mas eu estava aqui com Obrigada. um documento aberto, mas foi bom você me avisar que era para todo mundo estar compartilhando. Deixa eu mudar aqui. Agora sim. Aqui, então, só para clarificar aqueles tipos de citação. Então, essa é a parentética, que todos fazem, e essa a narrativa, né, que só o Mendeley faz no momento. Então, o Mendeley só tem integração com o Word 2016 ou posterior. Para quem é aluno da instituição, para quem tem vínculo com a UFO, hoje conta com o Office institucional. Então, tem acesso a um Office atualizado que tem integração com o Mendeley.
O Mendeley Site, que é a extensão do Mendeley que vai lá no navegador, hoje, aliás, do Word, do editor de texto, ela está tendo um conflito com a extensão do EndNote. Então, se você é um utilizador do EndNote, quer migrar para o Mendeley ou quer experimentar o Mendeley, para conseguir experimentar o Mendeley Site, vai ter que desinstalar o complemento EndNote para Word. E a gente vai ver o complemento para navegador está com algumas falhas, está com alguns probleminhas. Eles vão acontecer aqui durante a nossa apresentação e vai ser positivo porque a gente já vai ver como contornar esses problemas. Ok? Então, passemos para a parte prática. Agora vamos diretamente para a interface do Mendeley. Lembrem que eu falei que ele trabalha com a gente em 2 momentos. Na fase de compilação, o Mendeley disponibiliza alguns métodos além do manual para a gente coletar os dados. Então, um documento por vez, eu consigo fazer isso de forma manual ou através do DOI, copiando e colando o DOI. Mas eu também consigo fazer operações em lote, vários documentos, vários metadados de uma única vez, através do Web Importer, aquele complemento que vai lá no navegador, através de arquivos PDF, uma pasta com PDFs dentro do meu computador, ou então estabelecer uma watched folder. Desculpa, ficou errando aqui. Então, uma pastinha em que o Mendeley vai puxar dados toda vez que eu colocar arquivos novos naquela pasta. Também disponibiliza a importação de arquivo RIS. Arquivo RIS é um arquivo específico de metadados bibliográficos. Então, a gente vai encontrar esse tipo de arquivo principalmente nas bases de dados. E também, como o produto da Elsevier hoje, ele tem integração com as bases de dados da Elsevier. Quando a gente faz o login na versão web dele, já vai aparecer uma caixinha de pesquisa integrada para fazer pesquisa nas bases de dados da Elsevier. E também a gente consegue... tem um menuzinho específico para exportar os dados, os metadados lá na Scopus. A gente também vai dar uma olhadinha nessa integração Mendeley Scopus. Dito isso, vamos então ao programa propriamente. Essa é a versão desktop do programa, mas ele também está disponível na versão online. Então, normalmente a gente vai abrir a versão online e vai criar uma conta, em Create Account, e depois a gente pode baixar o arquivo, o download, e sincronizar a nossa conta online com a desktop, para ficar sempre com a versão mais atual dos dados. Eu já tenho a minha continha, vou pular a parte do Create Account, já vou vir aqui no Sign In, lembrando que na página das bibliotecas a gente disponibiliza tutoriais, manuais para ajudá-los na utilização dessas ferramentas e de outros serviços que a gente disponibiliza. No caso dos gerenciadores, a gente tem aqui o manualzinho do Mendeley. Vou compartilhar com vocês ali no bate-papo, para facilitar o acesso de vocês. Lembrando que aqui vai ter, nesse manualzinho, tem um endereço que a gente vai precisar para acessar o estilo bibliográfico que as bibliotecas UFO editaram para conseguir melhorar a apresentação das citações e referências aqui no Mendeley. Então, já vou deixar ele aberto aqui. Então, aqui tem toda essa informação de como baixar, criar continha e minimamente utilizar o Mendeley. Vou só deixar ele aqui na parte em que vai mais nos interessar, que é o nosso estilo de citação adaptado. Vou deixar ele aberto aqui, daqui a pouquinho a gente volta para ele. Estou fazendo o login aqui no site mendeley.com. Ele já abre naquela caixinha de busca para a gente pesquisar artigos, fazer um levantamento bibliográfico nas bases da Elsevier. Vou pular essa caixinha nesse momento, vou direto aqui para Library, para a Biblioteca Mendeley. Observem que a interface online e a interface desktop são
idênticas. Então, trabalhando com uma, vocês vão conseguir se virar muito bem na outra versão. Vou continuar aqui a partir desse momento na versão desktop mesmo, mas tudo que a gente falar aqui vale também para a versão web. Então, a gente tem basicamente no Mendeley 3 painéis. O terceiro, ele é flutuante, vai aparecer quando eu selecionar algum item no painel central. No painel à esquerda, eu tenho uma espécie de Windows Explorer, um diretório aqui de pastinhas de funções. Então, eu tenho as funções principais, o meu diretório raiz, tudo que eu colocar no meu Mendeley vai ter uma cópia aqui no All References. Ele é o meu C2 pontos, por assim dizer. O diretório raiz dentro do Mendeley. A partir daqui eu tenho algumas funcionalidades. Tenho também a possibilidade de criar coleções para organizar as minhas referências. Lembrando que no diretório raiz, no All References, vai ficar listado tudo que eu tenho na minha bibliografia, na minha biblioteca Mendeley. Mas a partir das coleções eu posso organizar esse conteúdo. Então eu posso colocar os documentos numa coleção chamada Poluição Ar. As que falam de ar, de poluição da água, eu posso colocar numa pastinha chamada Poluição Água. Então isso aqui tudo eu posso adaptar conforme as minhas necessidades. E tenho também a possibilidade de criar grupos, que são basicamente a mesma coisa que as coleções, as collections, só que os grupos eu posso compartilhar com outras pessoas. Então, daqui para cima, de Create Collection para cima, é particular, só eu vejo. Em grupos, todos os meus grupos aqui eu posso compartilhar com outras pessoas, e essas pessoas, dependendo do acesso que eu der, podem editar, criar ou apagar referências ou apenas fazer uma cópia para si e citar no próprio documento. Não poderiam alterar, se elas forem apenas membros. A gente já volta aqui, vamos só continuar explorando a interface do Mendeley. No painel central, a gente tem a biblioteca Mendeley propriamente, então cada linha aqui no painel central é um documento diferente, ou pelo menos deveria ser. Então a gente tem que ficar sempre atento para não deixar duplicar itens aqui nessa parte. Para questão de duplicadas, a gente vai ver aqui no menuzinho à esquerda, nesse painel à esquerda, que tem o menuzinho Duplicates. Então aqui a gente consegue fazer também a gestão das duplicadas. E quando a gente seleciona algum item no painel central, aparece o painelzinho à direita, que é onde estão os metadados vou chamar de item bibliográfico. Né? Desse item bibliográfico eu tenho aqui os metadados. Título, autor, ano de publicação e outras informações a respeito dessa referência selecionada. Então, é aqui que eu posso fazer a edição dos dados, a correção dos dados. Eu ainda tenho, nesse painelzinho à direita, mais duas abas. Annotations, então aqui eu posso fazer uma espécie de fichamento do item selecionado. Como eu tenho a possibilidade de anexar o arquivo PDF do documento aqui no Mendeley, então eu posso abrir esse arquivo e fazer anotações diretamente nele, colocar destaques amarelo, vermelho, verde, conforme a minha necessidade, e elas vão aparecendo tudo aqui nessa abinha Annotations. Eu ainda tenho um caderninho um bloquinho de notas, por assim dizer. Um notebook que aparece aqui nessa terceira aba do painel à direita, mas ele também está um atalho para ele, e aqui nessa barra mais escura à esquerda, esse caderninho, o notebook, aparece aqui também. O notebook é para eu fazer anotações de maneira geral, não é específica de nenhuma referência, de nenhum item bibliográfico. Então, eu posso anotar, por exemplo, minhas dúvidas a tratar com o orientador, ou então os meus insights, as minhas dúvidas em relação ao uso do Mendeley. Vou fazer a minha anotação aqui, depois eu mando mensagem para o Victor lá na biblioteca e pergunto, eu fiquei com dificuldade para fazer esse tipo de referência, fiquei com dúvida naquele outro tipo, como devo proceder? Então, já deixa anotadas as dúvidas aqui. E aqui, a princípio, não tem um limite de caderninhos de notas que a gente possa criar. Então, virtualmente é inesgotável aqui. Então, a gente pode criar quantas forem necessárias. Então, esse é o nosso Mendeley.
simples, direto, objetivo. Então, vamos começar a popular o nosso menu. Vamos começar a criar itens aqui dentro. Eu já tenho alguns criados, na verdade, né? Mas vamos criar novos itens. Para a gente criar, a gente vai usar sempre esse botãozinho de fundo azul, Add References. Então, a nossa preocupação vai ser sempre criar a referência. A citação, depois a gente vê lá no Word. Aqui em Add References eu tenho a opção de importar um arquivo PDF, um ou vários ao mesmo tempo. Eu posso importar uma pasta de arquivos PDF e é sempre PDF, ok, pessoal? Não serve outro tipo de documento. Eu posso importar um arquivo RIS, que é o que eles chamam de importar biblioteca. Posso aqui indicar uma Watched Folder. Eu já deixei uma indicada aqui, a gente vai ver como ela funciona. Posso criar a referência manualmente. Então, vamos começar aqui pelo processo mais demorado, mas mais seguro ao mesmo tempo. Então, clico aqui para inserir a referência manualmente. E se eu tivesse o DOI do documento, eu já poderia colá-lo aqui e pedir para a ferramenta pesquisar. Por enquanto eu não tenho. Então, eu vou passar para os próximos campos. O primeiro campo, a primeira informação essencial que eu preciso fornecer é o tipo de documento. Lembrando que pelo menos na ABNT, né? A referência de um livro é completamente diferente da referência de um periódico. Inclusive, o que fica em destaque são elementos diferentes. Em um é o título do documento, no outro é o título do periódico. Então, eu tenho que escolher o template, o modelinho correto nessa hora. Ele, por padrão, já vem aqui com o artigo de periódico. Então, eu vou mudar, vou colocar um livro, por exemplo. Livro, capítulo de livro é book section. Se eu quiser citar uma dissertação, uma tese, um TCC, então eu vou sempre usar o template thesis. Esse nome genérico aqui, thesis, para trabalhos acadêmicos. Patentes também, às vezes pode aparecer bastante. Programa de computador. Não sei, não consigo definir bem o tipo de documento, então tem um template coringa, né, que é o unspecified. Então, quando eu não sei o tipo de documento, eu posso usar esse aqui que se parece com... o formato de saída vai ser parecido com o de livro. É interessante também selecionar o formato adequado para que a gente depois consiga gerar, se for o caso, por exemplo, de uma revisão sistemática. Então, eu posso compilar todos os dados dentro do Mendeley e, a partir daqui, gerar um arquivo CSV para trabalhar no Excel, e fazer análises quantitativas com os metadados no Excel. Então, aí seria interessante a gente separar corretamente o tipo de referência. Então, você selecionar aqui livro, e a segunda informação vai ser o meu título. Vou colocar um título fictício, que é introdutório. Aí vejam que eu não tenho um campo separado para informar o subtítulo. Então, nesse caso, eu sou obrigado, se eu quiser informar o subtítulo, eu vou ser obrigado a colocá-lo junto do campo título, separado por 2 pontos. Autores. Vejam que a ferramenta já me dá a dica. Eu tenho que colocar o sobrenome primeiro, vírgula, o restante dos nomes. Aí, nesse sobrenome, a gente tem aquele peguinha, né? Os nomes hispânicos, por exemplo, autores hispânicos, Gabriel Garcia Marques. Eu tenho que trazer os 2 últimos nomes para o começo. Então, eu vou citar pelos 2 últimos nomes. Garcia Marques, Gabriel. Como é que eu sei isso? Conhecendo a norma. Então, vejam que, apesar de a ferramenta ser muito prática, muito útil, ela não dispensa completamente o meu conhecimento da norma. Então, aproveitem que ainda neste programa de competência a gente vai ter a apresentação da norma de referência e da norma de citação. Então, a gente precisa sim saber minimamente os dados, a forma, né, pelo menos, de citar os autores. Então, no meu caso, Victor Mariotto Palma, eu entro Palma, Victor Mariotto. Recomendo que vocês coloquem os prenomes todos por extenso.
Abreviação, a própria ferramenta pode fazer, dependendo do estilo bibliográfico que você escolher. Tem estilos bibliográficos que vão deixar o nome dos autores da forma como está sendo digitado. E tem estilos bibliográficos que vão abreviar os pronomes. Se eu escolher o estilo bibliográfico que vai deixar da forma como eu digitei, então vai ficar Victor Mariotto nesse item bibliográfico, mas se em outro item bibliográfico eu abreviar esse nome, ele também vai aparecer abreviado. Então, a gente tem que assumir um padrão de ação aqui nesse momento. Eu sugiro deixar os pronomes sempre por extenso. Precisa de outro autor? Add another author e faz a mesma coisa. Assis Machado de. Ano de publicação, 2018. Não preciso preencher o número de páginas. Né? Aí, como eu sei disso? Pela BNT. Né? Conhecendo a norma, eu sei que eu não sou obrigado a informar o número de páginas do documento. Não tem volume. Faz de conta que a edição fez tanto sucesso esse livro, que ele já está na 3ª edição. Campos numéricos, como página, volume, edição, a gente vai colocar apenas o valor numérico, o dado numérico. Não precisa preencher o ED, o ponto, ED, ponto. Isso a própria ferramenta vai fazer depois, quando a gente fizer a citação desse documento. O editor do livro não é editado, eu sou o autor, eu e Machado de Assis somos os autores do livro. Foi publicado pela Edufo, então a editora fica em Uberlândia e a editora Edufo. Não preciso preencher mês, dia e nem resumo. Se eu quiser preencher esses dados, tranquilamente posso preencher. Eles não vão aparecer nem na referência, nem na citação. Fica só para o meu controle. É melhor para eu ter mais informação ali do meu item bibliográfico. Clico Add Entry e pronto. Aqui as minhas informações estão sendo ordenadas por data de adição. Então eu tenho aqui, o mais recente foi essa que a gente acabou de criar. Então vejam, levei aí 1 minuto, 2 para criar uma referência. Então, se eu precisar fazer isso 100 vezes, vão ser 200 minutos, 2.000 minutos, né? Então, muita coisa. A gente consegue 200 minutos, desculpa. Então, vamos ver outros métodos para a gente conseguir acelerar essa forma de criar itens bibliográficos. Então, essa é a mais segura, normalmente. Vamos ver agora, lá na internet, vou passar para cá, e veja que na versão online, aquela referência que a gente acabou de criar já está aqui, já atualizou. Então, vamos aqui na Cielo, vou fazer uma pesquisinha, por exemplo, por Covid-19, para aparecer bastante resultado. Então, vejam, 6.000 resultados. Desses 6.000 resultados, o que eu posso fazer aqui na Cielo? Como é que eu posso levar esses dados lá para o Mendeley? Então, tem várias opções aqui. Eu posso vir aqui no Export, e normalmente vai estar no menuzinho chamado Exportar ou Export, a função de arquivo RIS. Então, eu posso gerar um arquivinho RIS. Deixa eu selecionar alguns itens aqui. Peguei esses 2 primeiros, Seasonality e Choroiditis. Vou vir aqui em Export, vou gerar um arquivo do tipo RIS, só para os itens selecionados. Mas se eu quisesse, eu poderia gerar um arquivo já com os 2.000 itens dessa consulta, dessa pesquisa que eu fiz, os 2.000 primeiros itens. Vou deixar só esses 2, clico Exportar. Gerei um arquivo RIS. Ainda não salvei. Agora sim, gerei um arquivinho RIS, já a gente volta nele, para ver como é que ele vai funcionar. Ainda que eu posso, dentro de um documento desse, estou lendo aqui, gostei desse aqui, achei esse interessante, esse aqui vai para a minha pesquisa. Quero coletar os metadados dele, então eu posso, a partir daqui, vejam que na Cielo, ela me informa o DOI bem fácil aqui em cima. Então eu posso vir aqui, copiar o DOI, vou lá na ferramenta, Add References, vou lá na adição manual, porque o campo DOI fica lá no manual, colo o DOI, pesquiso.
Veja, olha a facilidade. Então, bem mais rápido do que preencher manualmente cada item bibliográfico. Agora, esse daqui tem 5 autores. Pensa um artigo com 10 autores, 15, 20 autores, e eu tendo que preencher manualmente os 15, 20 autores. Então, não é muito prático nesse sentido. Por isso, a gente vai sempre... a gente vai deixar a adição manual sempre como último recurso. Tem o DOI? Tenta o DOI. Então, já deu certo aqui, preencheu. Confira se os dados estão corretos, estão nos campos corretos. Pode acontecer de o número do volume aparecer lá no dia ou no abstract. Então, a gente confere e clica adicionar a entrada. Ela já está aqui na minha biblioteca. Quando eu venho aqui no online, ela também já está aqui. Acabou de ser inserida. Pronto, muito mais rápido do que a adição manual. Mas eu ainda posso, a partir da telinha da internet, já vamos ver então aquela dificuldade que a gente vai ter com o Mendeley Site, que é esse íconezinho que aparece aqui no final da barrinha de pesquisa. A gente pode inserir, isso é um complemento do navegador, então você vai na loja de complementos do navegador, seja Chrome, Firefox, Edge, Internet Explorer, não sei se alguém ainda tem coragem de usar, e pesquisa Mendeley, vai aparecer o íconezinho, aí é só adicionar. Aqui no Google é adicionar ao Chrome. Clico aqui na ferramentinha, vai aparecer essa caixinha aqui como se estivesse carregando uma outra página. Isso aqui ainda é problema. O Mendeley ainda não está carregado corretamente. Então, eu vou clicar de novo na ferramenta, não aconteceu nada. Eu vou atualizar essa página. E clicar o íconezinho do Mendeley Web Importer. Agora sim, agora apareceu uma caixinha do Mendeley. Ele conseguiu identificar, além da referência aqui, deixa eu ver se ele conseguiu outras. Não, aqui é só essa aqui. Aliás, ele conseguiu uma outra referência além daquela que eu estava interessado. Ele identificou que acompanha um PDF, e então o que eu preciso fazer agora é decidir aonde eu quero salvar esses metadados, se eu quero na pasta principal ou em alguma coleção. Vou deixar na pasta principal mesmo, que é o My Library, e clico Add. Não se engane, ele ainda não importou os dados. Ele falou que importou o PDF, que importou a referência. Não se deixe enganar. Vamos lá ver se apareceu. Essa aqui é aquela que a gente inseriu pelo DOI. Então, veja, ele ainda não está aqui. Então, a gente vai ter que insistir um pouquinho mais aqui no Mendeley. A gente vai atualizar a página. Cadê o meu atualizador de página aqui? E agora a gente vai clicar pela terceira ou quarta vez, já até perdi as contas, do Mendeley Web Importer, quando ele aparece desse jeito, please do not close an external Windows that pop-up, agora sim vai funcionar. Então vejam, ele dá um certo problema, ele impõe uma certa dificuldade no começo, mas ele funciona, a partir de agora vai funcionar. Então já está selecionada a referência que eu quero, eu clico adicionar. Agora ele está demorando um pouquinho mais, então está dando certo. Ele diz que identificou o PDF e a referência. Então vamos lá no Mendeley, lembre que tem que ficar duplicada. Agora sim, agora ela veio. Veio inclusive com o PDF, eu já posso fazer a leitura do documento aqui diretamente na interface do aplicativo. Clico no Read, o texto vai carregar. E se ele for um PDF selecionável, como é o caso, eu consigo já fazer o fichamento. Eu posso fazer a leitura dentro da própria ferramenta, selecionar algum item para destacar. Não sei se vocês conseguiram perceber que ficou amarelinho, eu posso mudar a cor, colocar, por exemplo, um vermelho. E aí eu vou estabelecendo um critério de uso das cores. O vermelho é dúvida, o amarelo está ok, ou o verde está ok, o amarelo é dúvida para tratar com o orientador. Então, vocês podem utilizar um esquema de cores para fazer a leitura do documento. Lembrando que essas marcações que a gente faz do PDF, elas ficam apenas aqui
no Mendeley. Se você baixar esse documento em outro programa, em outro computador, por exemplo, para leitura fora do Mendeley, essas marcas não vão estar juntas, elas são só dentro do Mendeley. E depois a gente ainda pode criar comentários, né? Adicionar comentários, dúvidas aqui dentro do PDF. Então, a gente tem essa possibilidade de fazer um fichamento, né, dentro do Mendeley. Vou fechar aqui o documento e voltar para a biblioteca. Então, vejam que aqui nesse documento eu já tenho algumas anotações. Então, aqueles comentários que eu coloquei aparecem aqui em Annotations. Então, vejam, importei o documento manualmente, importei pelo DOI. E vamos agora, então... Desculpa. Então, eu fiz isso para um documento, mas eu poderia fazer isso para um resultado inteiro, todos os resultados dessa página. Eu posso gerar o arquivo RIS aqui, ou então usar o complemento para navegador. Clico aqui. A janelinha do Web Importer vai fazer uma busca nessa página. Então, estão sendo exibidos, se não me engano, 15 resultados. Vamos ver, 15 resultados. Os 15 foram identificados aqui no Mendeley. Então, eu posso, a partir daqui, selecionar os 15, ou então, outros de meu interesse, ou só aqueles que me interessam. Deixa eu selecionar um pouco menos, posso já editar os dados aqui diretamente. Deixa eu marcar todos aqui. E colocar esses 3 documentos. Então, vejam, inseri mais 3 documentos aqui no Mendeley. São esses 3 primeiros aqui. Isso funciona basicamente, praticamente em qualquer interface de internet, desde que o Mendeley consiga identificar metadados naquela página. Para o nosso acervo online funciona, para o EDS que a gente acabou de ver agora há pouco com o Antônio, lá da EBSCO, também funciona, a gente consegue extrair os metadados da EBSCO. Aqui no portal de periódicos também. E deixa eu ver se eu ainda estou com a Scopus aqui. Estou. Então, agora vejamos como é que a gente encontra o Mendeley nos resultados da Scopus. Eu posso usar o Web Importer aqui, normalmente. Eu posso pegar os DOI de cada documento que está aqui, colar lá no Mendeley um a um para fazer a importação também. Mas eu posso, a partir aqui da interface da Scopus, por exemplo, seleciono quais documentos eu quero e vejam novamente, menuzinho Export. E aqui eu tenho já diretamente o Mendeley. Então eu posso vir aqui, tenho que fazer meu login na primeira vez, na primeira utilização. Deixa eu fazer a pesquisa. E Healthcare. Mendeley. Eu poderia gerar um arquivo CSV, um arquivo RIS, desculpa, né, para importar depois lá no Mendeley. Mas como eu já tenho uma opção direta para o Mendeley, então vejam que elas já estão aqui, Healthcare e novo Compound.
Então, outra facilidade ali já diretamente nos produtos da Scopus. Aí lembram que a gente salvou um arquivo RIS? Então vamos ver como é que ele vai funcionar. Eu venho aqui em Edge References, Import Library, RIS. Procuro aquele RIS no meu computador. É um arquivo que a gente consegue abrir com um bloco de notas, mas a organização do arquivo não é para leitura humana propriamente, é para leitura de máquina. Então, a partir desse arquivo, pronto, trouxe as duas referências que estavam dentro daquele arquivo. Um arquivo feito o upload, né, e duas referências geradas. Então, os itens bibliográficos já estão aqui. Fora isso, a gente ainda pode... Deixa eu salvar um documento aqui para a gente trabalhar. Só mais um. Pronto. Agora vamos ver como é que funciona em relação aos arquivos PDF. Você já fez o seu levantamento bibliográfico, já tem 50 arquivos PDF, então não tem necessidade de pesquisá-los novamente para conseguir importar os metadados pelo Web Importer ou ficar um a um pelo DOI. Então, antes de fazer isso, a gente vai tentar a importação, a captura dos metadados a partir de um arquivo PDF ou de uma pasta de arquivos ou da Watched Folder. Então, vou vir aqui no desktop ou no online também funciona. Eu já defini a minha Watched Folder, mas eu vou vir primeiro aqui no importar arquivo. Eu vou pegar um arquivo desse PDF que a gente salvou, aqui na pastinha Downloads, vou pegar esse primeiro aqui, clico em abrir, e veja, ele conseguiu identificar os metadados desse arquivo e criou uma referência e já deixou aqui o arquivo anexado junto. Então, agora vamos ver. E é importante frisar que isso vai depender muito de onde a gente pegou o PDF. Se for em base de dados, normalmente vai estar bonitinho, vai ter os metadados, autor, título, ano de publicação. Mas se a gente tiver pegado arquivo de fontes, digamos, não oficiais, né, um site pirata, de PDFs pirata, provavelmente não vai ter esses metadados, eles não vão estar no arquivo, ele não vai conseguir criar a entrada com os dados corretamente. Normalmente ele vai importar, vai anexar, vai criar uma entrada aqui na biblioteca, vai anexar o arquivo, mas não vai preencher nenhum dos campos. Ou, às vezes ele vai pegar o título do documento, do arquivo, e colocar como o título da obra, né? Quando na verdade normalmente não vai ser. Vai estar tudo junto, autor, título e ano de publicação, tudo aqui junto. Então, isso aqui só é válido, só vai ser bem executado se vier de uma fonte oficial. Mas eu ainda posso também importar a pasta, posso pegar uma pastinha com os arquivos PDF, os 50 que forem, e ele já vai fazer essa averiguação e importação dos metadados. Mas vou pular essa parte aqui, que vai ser basicamente a mesma do Import Files. Vamos ver como é que vai funcionar a Watched Folder. Então aqui eu já defini uma pasta no meu computador para ser essa pastinha de vigilância, por assim dizer. Então quando eu pegar qualquer arquivo que eu tiver no meu computador, vou até diminuir aqui, para a gente ver a mágica acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu criei essa pastinha aqui, Mendeley's Watched Folder. Toda vez que eu colocar documentos aqui dentro dessa pasta, vejam, o Mendeley já vai importar os metadados.
Pronto. Muito mais prático. Então, minha recomendação, comece pelos PDF. Se você já tem arquivos PDF, faz essa watched folder, ou então importa os arquivos, né, pode ser todos de uma vez, ou importa a pastinha dos arquivos e veja o que ele conseguiu extrair de metadados, o que o Mendeley conseguiu extrair de metadados. A partir disso, a gente vai fazendo os devidos ajustes. Eu disse que a alimentação manual ela é mais demorada, mas ela é mais segura, porque a gente já colocou os dados dos devidos campos. Qualquer forma de alimentação que não seja a manual, a gente precisa revisar os dados. A gente vai ter que entrar uma a uma dessas referências que a gente importou e confirmar, principalmente se o tipo bibliográfico está correto. Se não tiver, vou vir aqui e vou selecionar o tipo correto. Se o título está correto, o nome dos autores, então se tiver autor, às vezes pode aparecer 2 autores na mesma linha, eu faço a devida correção. O nome do Gabriel Garcia Marques, ele só trouxe o Marques como sobrenome, então eu tenho que ir lá e fazer aquela correção, trazer o Garcia junto. Então eu vou fazer essa verificação de cada item que eu criar aqui. Essa parte de coleta de dados, de compilação dos dados, é a mais trabalhosa que a gente tem. A gente vai levar um pouquinho de tempo aqui, mas garanto, é um tempo que vale a pena depois. E a gente vai sempre fazer a verificação de dados duplicados. Lembra que a gente duplicou várias vezes o mesmo documento. Então, vou vir aqui em Duplicates e veja aqui, ó, tem 4 entradas para o mesmo documento. Minha recomendação nessa hora é descartar aquela entrada que esteja mais incompleta ou que não tenha o documento PDF anexado. No caso, eu tenho duas entradas com documento PDF e em uma delas eu já comecei a fazer o fichamento. Então, essa daqui eu não vou eliminar. Eu posso eliminar as outras entradas, mas não essa. Então, venho aqui, posso mover para a lixeira. Esse aqui, pronto. Resolvi problema de duplicata na minha biblioteca Mendeley. Então, fico mais tranquilo agora. E a partir daqui eu vou, então, organizando as minhas referências. Esses 2 primeiros aqui, eles tratam de poluição do ar. Então, eu posso simplesmente arrastá-los para a coleçãozinha que eu já criei, poluição do ar, e eles vão ficar registrados também aqui dentro dessa pasta. Eles estão aqui em poluição do ar e na minha biblioteca raiz, no meu diretório raiz. Isso não significa que os documentos ficaram duplicados. Eles vão ser considerados duplicatas se eles estiverem 2 vezes dentro de uma mesma pasta. Então, 2 vezes dentro do All References, 2 vezes ou mais dentro de poluição do ar, aí é considerado duplicado. Do contrário, é só uma forma de organização. Eu posso também, observem que quando eu seleciono algumas referências, uma ou mais, aparece um menuzinho de opções aqui embaixo. Então, eu posso vir aqui no Organize e enviar. Sem precisar arrastar, eu posso enviar para uma coleção ou para um grupo. Eu posso marcar como lido, como favorito. Essa bolinha verde que aparece antes da estrelinha, em alguns casos ele coloca para indicar que essa referência não foi lida. Então, vocês podem usar essa bolinha, esse unread, como uma estratégia para tirar dúvida com o orientador, deixar marcada aquelas referências que vocês estão com dificuldade ou precisam encontrar o documento completo. Então, vocês podem fazer outros usos dessa marcação, da bolinha verde, do favorito, que é a estrelinha amarelinha aqui. Também é possível já gerar, a partir daqui, a referência desses documentos, sem precisar citar no Word, sem precisar interagir ali com o Word. Eu posso, a partir daqui, pelo menos para saber como é que vai sair essas referências, posso vir aqui, clicar Formatted Citation, ou Ctrl+C no meu teclado, e as referências, no momento, vão sair no formato APA 7ª edição. Então, se eu clico aqui e vou lá no Word, colo aqui essas referências,
Nós já vamos sair aqui no formato APA 7ª edição. Agora, se estão certas, a gente precisa conhecer um pouquinho da norma para poder avaliar se saiu direitinho. Eu acredito que sim. Normalmente, para a APA, Vancouver e 3E, essas ferramentas não apresentam problema. A BNT é muito restrita para o Brasil, né? Então, normalmente, as atualizações do estilo demoram mais para chegar. No Mendeley e no Zotero, a atualização desses estilos dependem da colaboração dos usuários, né? O software Mendeley é proprietário, mas a fonte do estilo bibliográfico é código aberto. Então, a gente consegue editar, tanto que a gente fez a nossa edição. Editar os estilos. Sim, Maria Cláudia, também dá para importar os metadados diretamente da PubMed, ou então pelo número PubMed, né, o PMID. A gente também consegue como se fosse... Yara, obrigado por colocar a lista de presentes, já estava até esquecendo. Então, tem essas facilidades mesmo. A gente conhece, eu pelo menos fui conhecer em 2013 essas ferramentas, sendo que a primeira delas existe desde 1980, que é o EndNote. Então, assim, o que pode parecer novo para a gente, na verdade, já está no mercado há muito tempo. Então, as bases de dados também estão integrando, né? Acolhendo essas ferramentas, porque realmente são uma mão na roda. Então, vou tirar daqui esses aqui por enquanto, para depois a gente trabalhar a integração. E ainda posso exportar. Quero mudar de gerenciador, quero conhecer o Zotero, me apaixonei pelo Zotero, quero mudar de gerenciador bibliográfico. Vou ter que cadastrar todos os metadados de novo no Zotero? De jeito nenhum. Aqui eu vou fazer aquele processo de gerar um arquivo RIS, um arquivinho RIS, e com esse arquivinho RIS, de todas as minhas referências aqui do Mendeley, eu importo lá no Zotero. Ou o contrário, eu estou no Zotero, quero migrar para o Mendeley, então eu posso gerar o RIS lá no Zotero e vir aqui no Add References, adicionar a biblioteca e importar os metadados. Então aqui a gente fez a alimentação, ficou faltando apenas um tipo de alimentação para a gente observar, que é essa aqui da caixinha de pesquisa que aparece na tela principal, quando a gente faz o login aqui no Mendeley site. Vou usar aqui já o COVID que está ali embaixo. E aqui ele já me dá algumas dicas. Eu vou usar essas informações aqui na última linha de cada documento. Então veja que aqui eu tenho View in Library. Isso quer dizer que esse documento já está na minha biblioteca Mendeley. Eu não preciso duplicá-la. Então ele nem vai deixar eu duplicar, na verdade, nessa interface aqui de busca. Mas eu posso adicionar o segundo, Fear of COVID. Então, eu venho aqui, adicionar a biblioteca. Vamos ver se adicionou. Fear of COVID, já veio. Então, a partir da pesquisa do levantamento bibliográfico aqui diretamente na telinha do Mendeley, na caixinha de busca do Mendeley, eu já consigo também importar os metadados e não corro o risco de gerar duplicatas, porque ele já vai me informar se o documento está na biblioteca. Pronto, já tenho os meus dados aqui. Faltou a gente ver agora apenas a questão dos grupos. Os grupos, como eu disse, muito parecido com as coleções. Eu vou fazer a alimentação do mesmo jeito, arrastando e soltando para dentro de um grupo, ou quando eu seleciono aqui, uso aqueles menuzinhos, aquelas funções lá no rodapé da página. Eu posso vir aqui em organizar e adicionar em algum grupo. Para eu criar uma coleção ou um grupo, basta criar Create Collection ou Create Group. Então eu venho aqui nos meus grupos, nesses 3 pontinhos More Actions, eu posso fazer a gestão do grupo. E é aqui que eu vou convidar pessoas para fazer parte desse meu grupo. Eu posso colocar até 25 pessoas em cada grupo. Na verdade, são 24, porque é um criador mais 24 pessoas. Então, para enviar os convites, para convidar, eu clico Invite Members.
e vou colocar o endereço de e-mail que a pessoa usou para cadastrar, para fazer o próprio login no Mendeley, aqui no e-mail addresses. Então, coloco um e-mail por linha. Coloco o e-mail de todo mundo, send invites, e aí, conforme as pessoas vão aceitando aquele convite, elas vão sendo listadas aqui nos meus grupos. E a partir daí, eu posso definir se essas pessoas vão ser membros ou administradores. Quem criou o grupo vai ter a etiqueta owner. E quem for convidado a participar, ou vai ser member, ou vai ser administrator. O administrator vai conseguir alterar os metadados, criar, apagar, editar itens bibliográficos. Os membros vão poder apenas acessar. Se quiser, podem fazer uma cópia para si, mas não conseguem alterar nada dentro do grupo, das referências do grupo. Ok? Então, isso aqui é ótimo para um grupo de pesquisa, que vai trabalhar partes diferentes de um mesmo elemento. Então, algumas referências vão ser comuns aos vários membros. Então, vocês podem criar um grupo. Quem for encontrando primeiro vai colocando ali. Quem for administrador vai revisando os dados para ver se está tudo certinho. E aí, no final, todo mundo consegue citar o documento dentro do próprio texto. E aí, para a gente fazer a alimentação, da mesma forma, posso colocar quantos grupos eu quiser, e todo mundo que tem acesso aos grupos tem acesso também ao arquivo PDF. Então, o Mendeley pode servir, o Mendeley, o Zotero, também podem servir como uma forma de compartilhar arquivo. Você consegue levar o arquivo do seu computador para um outro, ou compartilhar com outras pessoas, que às vezes não tenham o acesso institucional, né? Ou naquele momento não estão com acesso institucional. Então, eles podem ter acesso a esses documentos que sejam de acesso restrito, por exemplo, os da EBSCO, como a gente viu mais cedo com o Sr. Antônio. Então, fazendo toda essa alimentação, vamos passar agora para aquele segundo momento, né? Como é que toda essa mágica vai acontecer lá no nosso arquivo de Word. E lembrando, tem que ser o Word. Não serve LibreOffice, não serve Google Docs, tem que ser o Word. Então, vou passar aqui de volta para o Word. No Word, você vai primeiro conferir se seu Word é 2016 ou 365 aqui em Arquivo. Vai lá embaixo, Conta. E aqui você vai ler este produto de assinatura na Microsoft 365. Então, eu sei que eu tenho acesso ao Mendeley. Como é que eu vou achar o Mendeley aqui? Página inicial. Lá no finalzinho da faixa de opções, vocês vão encontrar a função suplementos. É isso aqui que não tem em versões anteriores do Word, por isso que a gente não consegue usar no 2013, no 2010, no XP, quiçá. Então, vamos aqui em suplementos. Eu já tenho esse suplemento instalado, então ele já aparece aqui. Caso eu não tivesse, mais suplemento, pesquisa Mendeley e vai aparecer. Aí é só clicar adicionar. Como ele já está aqui, eu vou já clicar diretamente no íconezinho do Mendeley e vai abrir esse painelzinho à direita do meu texto. Então, as minhas referências, as funções do Mendeley vão estar sempre à direita do meu texto. Vejam que elas já estão aqui. Muitas referências. A última de Kitokine. Vamos ver se é essa mesmo. The Kitokine Storm, isso mesmo. Então, a partir daqui, depois que você compilou todos os seus dados, teve todo aquele trabalho para criar a sua biblioteca Mendeley, a partir de agora vai ser super simples usar o Mendeley. Aí sim, você vai conseguir focar especificamente na redação do seu trabalho. Porque os dados já estão prontos aqui do lado. Quando você precisar deles, vai ser só 2, 3 cliques e pronto. Já coloca o documento aqui no seu trabalho. Então, vamos pegar aqui embaixo, por exemplo,
vir aqui na idade para a gente já acompanhando as referências também. Para colocar uma citação, e aí o meu trabalho vai ser sempre na parte da citação. Nesse momento, eu não vou fazer nada nas referências, é o Mendeley que vai fazer, o Mendeley que vai trabalhar nas referências. O meu trabalho vai ser colocar a citação. Para isso, eu vou colocar o cursor aonde eu quero que uma citação apareça. Eu vou colocar aqui no finalzinho da linha, um documento por vez, e vou vir aqui no painel do Mendeley, à direita, e escolher a citação que eu quero citar, o documento que eu quero citar. Vou usar esse primeiro aqui do Hu e do Huang. Basta eu clicar Insert Citation. Pronto, já criei uma citação. Precisei saber que entre o nome dos autores tem que ter um ponto e vírgula, depois do último tem que ter uma vírgula, seguido do ano. A princípio, não precisei saber. Eu não sei se está certo, mas eu não precisei saber a norma nesse momento. Seria bom que eu soubesse para eu poder avaliar se saiu direitinho. Lembrando que a citação, o estilo bibliográfico que está selecionado é se não me engano, é a APA 7ª edição. Vamos conferir aqui no menuzinho do lado de References, Citation Settings. Aqui, ó, já não é mais aquele mesmo que está no programa. É o Universidade Federal de Uberlândia. Olha, é o nosso estilo, o estilo que a gente adaptou. Eu posso trocar o estilo. Existe uma ABNT padrão, a ABNT, digamos, oficial, para o Mendeley, que é o... Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Ela não está aqui, então vamos ver como é que a gente vai encontrá-la aqui. Search for another style. Eu digito ABNT. Aí vejam, vão aparecer várias opções de ABNT. Se não me engano, é o da IPEA mesmo, que é o mais antigo dos estilos ABNT dentro dos gerenciadores. Dessas opções aqui, se vocês não quiserem usar a nossa, o que está mais bem adaptado aqui são os estilos da Federal do Rio Grande do Sul. E o FURGS ela tem 3 estilos disponibilizados: autoria completa, autoria abreviada e autoria abreviada em nota de rodapé com IBID. Essa aqui não recomendaria muito, não. Normalmente a gente usa o autor data, que são essas duas primeiras. E aí você vai decidir. Lembra que eu falei dos nomes completos, dos prenomes completos? Coloca, na hora de cadastrar, coloca os prenomes completos. Aí se você quiser que eles fiquem abreviados, você vai usar ABNT, autoria abreviada. Se você quiser que eles apareçam por extenso, autoria completa. O nosso estilo, se não me engano, está sempre abreviado. Vamos ver como é que vai aparecer aqui. Eu não me lembro exatamente agora como que foi que a gente padronizou. Mas normalmente a gente tem só um estilo. A gente pretende fazer outros também para variar, para ter essa variação. Autoria completa, autoria abreviada e também disponibilizar o sistema numérico, que alguns cursos preferem o sistema numérico. Sim, Antônio, esse padrão, esse ABNT padrão do Mendeley e do Zotero ainda está saindo com os nomes dos autores todo em caixa alta aqui na citação. Isso foi alterado em 2023, não sei se ela está aí, se tiver ela pode me corrigir. Então a norma de citação alterou recentemente e agora os nomes dos autores ficam só com a inicial maiúscula, não fica mais tudo caixa alta. Então se o estilinho que você estiver usando, o estilinho ABNT que você estiver usando, estiver apresentando os sobrenomes todo em caixa alta, está desatualizado. Deixa eu pegar uma aqui para... Vamos ver. Quando a gente seleciona, ele te mostra como é que vai sair. Por exemplo, esse aqui do Faculdade de Ciências Econômicas, da UFMG, não está legal. O nome dos autores ainda estão saindo em caixa alta. Do Paraná, aqui já consertaram. E aqui da Federal do Rio Grande do Sul, então tudo já está ok também. Os nomes não estão em caixa alta. Bom, autoria abreviada, então Smith J. E no de cima, Smith John. Aí você decide qual estilo quiser usar.
Então, já vou até deixar selecionado este aqui, Update Citation. Pronto, agora eu estou usando a Federal do Rio Grande do Sul. Ou então, se eu quiser mudar para pegar uma I30, que é sistema numérico, veja. Sistema numérico. Então, com 2 ou 3 cliques, eu mudo de sistema numérico para sistema alfabético. Então, isso aqui vai ficar de acordo com as minhas necessidades. Então, é aqui que a gente vai colocar. E aproveitando que estou nessa aba, o nosso estilo ABNT, infelizmente a gente ainda não conseguiu fazê-lo aparecer aqui no catálogo de estilos. A gente já disponibilizou para o site, tem que fazer a avaliação, mas ainda não foi disponibilizado aqui nessa lista. Então, a gente tem que adicioná-lo manualmente. Aí, como a gente faz? Lá no nosso tutorial, aqui nessa página 21 do arquivo, tem esse endereço. Você vai copiar esse endereço, deixa eu ver se eu consigo selecioná-lo. Aqui é o código, veja. Esse código qualquer pessoa pode adaptar. Esse copy address vai funcionar. E a gente vai lá no final, Add a Custom Style. Então, voltando. Citation Style, Change Citation, Add a Custom Style e cola aquele endereço. Deixa eu ver se não ficou nenhum espaço. Não. Update Citation Style. Pronto. O nosso estilo já está salvo aqui na sua lista de estilos bibliográficos. E uma vez que você fizer isso, você não precisa mais repetir o procedimento quando a gente fizer a atualização do estilo. Então, toda vez que... Eu estou de ponta cabeça, gente. Olha o que eu vi. Agora sim. Então, toda vez que a gente fizer a alteração no código, automaticamente já vai aparecer para vocês aqui. Então, a gente só mudou, só está diferente aí o jeito de importar o estilo, mas no final o resultado vai ser sempre o mesmo dos estilos que já estão aqui na listinha de estilos. Então, vamos voltar aqui em Reference, já estamos com o nosso estilo adicionado. Vamos colocar mais citação aqui. Vamos pegar aqui, por exemplo, deixa eu pegar um nome pequeno para não dar muito trabalho. Aqui o Henning, por exemplo. Então, vou criar uma citação narrativa, aquela em que o nome do autor fica do lado de fora dos parênteses. Então, segundo o Henning, eu não vou escrever o Henning, a própria ferramenta vai fazer isso para mim. Em vez de clicar em Insert Citation, eu vou na setinha ao lado e vou escolher o formato Author Year. Pronto. Estilo citação narrativa realizada com sucesso. Vejam que para cada citação que eu crio, aparece uma caixinha em volta da citação. Essa caixinha significa que tem um código operando ali por trás. A gente não pode fazer nenhuma modificação diretamente dentro dessa caixinha. Qualquer coisa que a gente precisar consertar, ajustar, adaptar, lá no Mendeley, e depois o Mendeley replica aqui no documento. O Who aqui não era 2021, era 2020, eu não vou vir aqui e alterar. Se eu fizer isso, quando eu fechar o arquivo e abrir de novo, ele vai voltar para 2021, porque é o jeito que está na fonte. Se eu não consertar a fonte, o resultado vai continuar saindo errado. Então, precisar fazer alteração direto no Mendeley. Então, vamos lá. Vou colocar mais uma citação aqui só para a gente treinar. Deixa eu ver se eu tenho algum negrito aqui. Vamos inserir. Agora eu vou inserir duas citações. Faz de conta que para esse trechinho aqui, vou pegar esse segundo aqui, eu tenho duas fontes que fazem referência a essa ideia. São as fontes múltiplas, então eu posso pôr 2, 3 referências, documentos referenciando uma mesma ideia. Para eu fazer isso,
Bem simples também. Seleciono a caixinha dos documentos que eu quero inserir, que eu quero usar como referência, e vou vir aqui embaixo, Insert 3 Citations. Pronto. As 3 referências, vejam, estão por ordem alfabética do primeiro nome, como obrigatório, é desse jeito mesmo, e não por ordem alfabética, não por ordem de data, ordem cronológica. Que aí o Melo seria a última referência. Então ele já fez isso para mim. Precisei saber disso? Não precisei. A ferramenta fez isso para mim. Olha o tempo que eu ganhei não tendo que pensar esses detalhes. Aí vejam que teve uma diferença aqui de fonte. A fonte eu posso ajustar. Né? Às vezes pode acontecer isso mesmo. Aí a fonte eu vou ajustar. Eu acho que é Arial. Isso. A fonte, se não me engano, ele não vai desfazer. Mas edição de dados aqui dentro, não. Então eu fiz aqui uma fonte múltipla. E agora eu vou colocar aqui mais uma vez o Henning, só para a gente exemplificar o seguinte. De conta que aqui é uma citação direta. Então ela está entre aspas, ou se for mais de 3 linhas, né, com recuo à esquerda, destacado do texto. Nesse caso, eu sou obrigado pela norma a indicar o número da página. Eu tenho que pôr lá P ponto e o número da página, mas eu não coloquei quando eu fiz a citação. Eu não vou vir aqui e inserir manualmente. O que eu vou fazer? Coloco o cursor dentro, em cima da referência, tem que aparecer essa caixinha aqui. Vou voltar no painel do Mendeley lá embaixo, apareceu o Henning 2008 dentro de um botãozinho de campos arredondados. Vou clicar aqui e eu vou editar essa citação. Nesse momento, eu vou colocar aqui, ó, já está até pré-selecionado. Page, eu vou colocar só o valor numérico. 2, 5, 29, 333. Da 2 a 3, eu posso colocar um intervalo aqui também. E aqui ele já está me mostrando como é que vai sair essa citação. Fiz a modificação que eu queria, Save Changes. Pronto, o número da página apareceu. Não fui eu que coloquei manualmente. Eu usei a ferramenta do Mendeley para fazer isso. Mas veja que eu também coloquei um negrito. Esse negrito não estava na fonte. Eu queria chamar atenção, eu que quis chamar atenção para essa palavra nessa citação. Então, pela norma, eu sou obrigado a indicar que esse grifo é meu, não estava na fonte. Eu vou fazer o mesmo procedimento. Coloco o cursor sobre a citação, editar o Henning, e agora eu vou usar aqui embaixo, tem os campinhos prefixo, sufixo. Prefixo, tudo que eu quiser informar antes da citação, antes do Henning. Prefixo, tudo que eu quiser informar depois do número da página. Toda a informação que eu quiser colocar depois do número da página, e se não tiver o número da página, depois do ano. Então eu vou usar, por exemplo, o campinho sufixo, só que aí eu preciso colocar a sintaxe já prontinha aqui. Eu tenho que colocar vírgula, espaço, grifo, nosso. E vai olhando aqui no preview como é que vai sair. Salva a alteração. Pronto, é isso mesmo, desse jeito. E aí, se eu quiser também colocar a tradução nossa, vou fazer do mesmo jeito. Só que eu vou usar o mesmo, se eu tiver já usado o grifo nosso, vou ter que colocar junto aqui, grifo nosso, tradução nossa. Salvou. E se eu quiser fazer uma citação de citação, o famoso APOD, né, que muitos professores condenam, muitos orientadores pedem para não fazer isso na dissertação, na tese, mas em algum caso ou outro vai ser necessário. Então, como que a gente vai fazer isso usando o Mendeley? Da mesma forma, coloco o cursor sobre a citação que eu quero editar, menuzinho do Mendeley lá embaixo, eu vou usar o campinho prefixo, porque isso vai aparecer antes do Henning. Então, aí eu vou ter que digitar toda a informação. Esse trecho não é do Henning, é do Palma, citado pelo Henning. Então, eu vou colocar Palma, 2000, vírgula. Se tiver lá no Henning, se ele tiver colocado o número da página, coloco também aqui, 63, APOD, salvo alteração. Pronto. Então, coloquei citação de citação. É o Palma citado
pelo Henning. E aí, nesse caso, o apud vai ter que ficar em itálico. Então, eu não vou conseguir fazer essa alteração nesse momento. Se não me engano, ele vai tirar esse itálico. Olha lá, tirou o itálico. Então, a gente vai deixar para fazer certas modificações no final de tudo, na versão final do nosso documento, do nosso arquivo. Aquela versão que a gente vai enviar para a revista, que a gente vai enviar para o repositório institucional. Então, nessa versão, a gente vai dar um jeitinho de fazer as devidas modificações. Vou só tentar, vamos ver se a gente consegue usar marcações HTML. Eu não sei se vai, nunca testei. Vamos ver se dá certo. Dá certo. Então, se você quiser se sentir à vontade para fazer isso, para colocar itálico numa palavra, sinal de maior, sinal de menor, e lá dentro a letrinha I antes e depois barra I para fechar e dizer que eu quero o itálico daqui até aqui. Então, também funciona. Veja que não aparece na citação, o que é uma coisa boa. Aí, umas gambiarras que a gente tem que fazer, que a própria ferramenta, no momento, não faz. Feito isso, vejam que a gente ficou o tempo todo no plano da citação. E cadê minhas referências? Então, vamos lá. Coloco o cursor onde eu quero que apareçam as referências, normalmente depois da palavra referências. Vou vir aqui no painel do Mendeley. Nos 3 pontinhos lá no final, eu tenho algumas opções. Eu posso mesclar citações, inserir bibliografia ou referências, que é o que a gente quer. E aqui eu tenho opções para gerenciar minha conta, ir para a versão online. Então, eu vou vir aqui e Insert Bibliography. Já coloquei o cursor no lugar certo. Clico aqui em inserir. Ele fala que a biblioteca, as referências vão ser inseridas aonde está o cursor. Beleza, é isso mesmo que a gente quer. Continuar. Pronto. Então, o Mendeley fez uma varredura em todo o texto, descobriu aonde eu fiz citação com ele, usando o Mendeley, e criou as referências. Se eu tiver feito alguma referência manual aqui, alguma citação manual, ele não vai trazer a referência. Ele não está gerenciando. Veja que ele já colocou em ordem alfabética. O que eu estou usando é sistema alfabético, autor data, então já está em ordem alfabética. Se eu quiser mudar, colocar um estilo numérico, ele vai mudar a ordem, que aí é o que vale a ordem de recorrência do texto, a ordem de citação do texto. Então, ele já fez isso para mim, não precisei fazer. Olha a terceira edição aqui, ele já colocou as informações que faltavam. Eu só informei o valor numérico para ele. Deixa eu voltar aqui para o nosso estilo. Terceira ideia aqui, ó. Tá passando uma vírgula aqui, preciso verificar o que é isso aqui no meu estilo. Por que apareceu isso? Mas de resto, veja, já está quase tudo pronto. Eu vou ter que fazer uma modificaçãozinha ou outra. Isso aqui que apareceu, será que não está lá na fonte? Lá nos dados que eu importei? Então eu tenho que revisar meus dados. Provavelmente isso aqui está lá nos meus dados. Eu vou ter que tirar esse parênteses daqui. E quando eu fizer isso lá no Mendeley, ele vai atualizar essa referência e colocar da forma como está programado para fazer. Vejam que quando eu não coloco o local ou a editora, ele já está programado para colocar Cineloco para local e Cinenomine para a editora, né? A ausência da editora, do nome da editora. Ele já está preparado para isso. Faltou colocar o ano aqui. Cadê o ano que não apareceu? Tem que revisar meus dados. Está faltando coisa lá. Tudo certo até o momento, deixa eu verificar. Antônio, a princípio não. Eu só não recomendo, por exemplo, abrir o arquivo, assim, e aí não é nem do Mendeley, nem desconfiguração do Mendeley, é desconfiguração geral mesmo, do arquivo de texto. Se você abrir um arquivo Word no Google Docs, ou um arquivo Word no LibreOffice, ou começou a criar no Docs,
e quer continuar no Word. Vai dar problema, isso é certeza. Né? São ferramentas que têm funcionamentos similares, mas elas não são iguais, o código delas não trabalha da mesma forma. Então, pode ser que, usando o Mendeley, desconfigure se você abrir o seu arquivo em um outro editor de texto, diferente do Word. Mas não fiz o teste, carece de testes ainda, ok? Mas de um Word para outro, eu, pelo menos, nunca tive problema. Né? Aparece, quem vai abrir esse arquivo vai ver essas caixinhas aqui, mas se não fizerem nada nela, não vai ter problema. Normalmente, o Mendeley vai desfazer, né? Se fizer alguma alteração, ele vai desfazer, ele tende a desfazer. Então, acaba protegendo o código que está ali operando. Minha recomendação, no arquivo final, salve uma versão de backup, uma versão de segurança, deixa salva, e a partir daí, em um outro arquivo, em uma outra cópia, você vai desvincular o seu arquivo Word do Mendeley. Para desvincular, a gente vai fazer da seguinte forma. Seleciona todo o texto do arquivo. Eu usei aqui, no meu computador, é Ctrl+T. Em alguns arquivos, dependendo do idioma, vai ser Ctrl+A, de all, do inglês all. Então, Ctrl+T ou Ctrl+A para selecionar todo o arquivo. E aí, clica com o botão direito na área achurada, na área selecionada. Nesse menuzinho de contexto, a gente vai selecionar remover controle de conteúdo. Controle de conteúdo é essa caixinha que aparece nas citações e nas referências feitas com o Mendeley. Quando eu removo o controle de conteúdo, eu quebro o vínculo deste documento com o Mendeley. Essa operação é irreversível, não tem como desfazer, não tem como arrepender. Né? Um Ctrl+Z ali não vai desfazer. Então, por isso a gente recomenda, faz uma cópia de segurança. Deixa essa cópia salva, vinculada com o Mendeley. Numa outra cópia, desvincula. Nessa cópia desvinculada, a gente vai fazer as edições que forem necessárias. Essa cópia você vai enviar, vai marcar um horário lá com a Yara, e a Yara vai repassar o seu arquivo com você e vai anotar o que você precisa ajustar. Aquele upload que não estava aparecendo, estava sendo itálico, ela vai anotar para você para colocar o itálico. Então, nessa versão final, sem vínculo, a gente faz as edições manuais. Essa versão a gente manda para a banca, a gente manda para a revista, né, submete a revista. Se a revista muito provavelmente a banca pedirem alterações no documento, do texto ou nas citações que seja, aí você vai voltar lá naquele seu arquivo de backup, vai continuar a trabalhar a partir dele. Pega as orientações da banca, pega os apontamentos da revista e trabalha no arquivo com vínculo com Mendeley. Faz as edições e na hora de gerar o arquivo final, o mesmo procedimento. Guarda o arquivo, faz uma cópia de segurança, uma outra cópia, desvincula e manda de novo para a revista, manda para a banca. Aliás, para a banca não vai precisar, né? Já vai ser direto para o repositório. Então, a gente consegue manter o vínculo com o Mendeley e trabalhar num outro arquivo. Então, esse vai ser o nosso método de trabalhar. Deixa eu fazer aqui só para a gente ver como é que vai ficar. Não criei uma cópia de segurança. Veja, a caixinha não aparece mais na volta da citação, nem das referências. Portanto, não tem mais vínculo com o Mendeley, ele não está mais gerenciando. Se eu precisar inserir uma citação aqui, ou ele começa tudo de novo e ele vai gerar uma nova lista de referência a partir do que eu tiver inserido, ou eu sigo daqui em diante manualmente. E vou eu fazendo a gestão aqui. E a partir daqui eu faço, então, as mudanças necessárias. Esse espaço gigantesco que ficou aqui, provavelmente tem espaço a mais. Ó, tem 8 pontos, eu vou ter que tirar esse 8 pontos e aqui mudar para simples, sem recuo. Eu vou fazer isso em todas as referências, né? Faço essas modificações, mas isso lá no final, no arquivo final.
Gente, falei demais, falei muito rápido, falei muito atropelado. Fiquem à vontade para fazer os apontamentos. Preencheram a lista de presença? Se não preencheram, pode preencher. Ela vai se fechar, parece que eu fiquei de ponta cabeça de novo. Deixa eu me desvirar. Desvirei. Isso. E fico à disposição também para tirar dúvidas. Eu vou deixar aqui também o meu e-mail, aqui no bate-papo. Usem a ferramenta, experimentem essa, experimentem o Mendeley, o Zotero, desculpa, o EndNote, vejam a ferramenta que mais se adapta às suas necessidades, ou aquela com que você tem mais afinidade. O Mendeley é extremamente simples, muito intuitivo, muito prático, não tem muito frufruzinho, ele é isso, ele é um gerenciador e pronto. Na quinta-feira, nesse mesmo horário, às 16 horas, estarei aqui novamente apresentando Zotero. Zotero já é mais robusto, já tem mais recursos para trabalhar. A gente conseguiu adaptar melhor o estilo bibliográfico. Então, aí eu vou trabalhar com foco, né, no estilo bibliográfico que a gente adaptou, porque apesar de a gente adaptar, a gente precisa fazer muita gambiarra. A gente vai ter que usar muitos códigos HTML, código CSL, para a gente conseguir contornar os problemas que o Zotero tem, Zotero, Mendeley. Então, vai ser mais o foco, vou chamar mais atenção para o uso do estilo adaptado pelas bibliotecas UFO. E, fora isso, fico então à disposição. Se não tiverem mais dúvidas, encerramos por aqui. Sim, Antônio, o Zotero, mesmo princípio, isso mesmo. E o Zotero ainda tem uma vantagem, né? Porque ele tem integração com outros editores de texto. Então, eu consigo usar o Zotero no Google Docs, no LibreOffice, então eu tenho mais possibilidades. O Mendeley, ele é fechadão ali só no Word 2016. Ok? Pessoal, muito obrigado, então, por este momento, por me permitir apresentar. Eu sou apaixonado por essas ferramentas, então, se deixar, eu continuo falando aqui, a gente segue em frente, mas nos vemos, então, na quinta-feira. E antes disso, eu também estou com vocês na apresentação de trabalhos de acessibilidade de trabalhos acadêmicos. Também recomendo, né, é uma prática que a gente precisa incorporar no nosso dia a dia e no dia a dia acadêmico também. Então, abraço a todos, muito obrigado.